Pastor Claudionor de Andrade, ministro do Evangelho, conferencista, professor de Teologia Sistemática e Filosofia, autor de diversos livros, comentarista das revistas de Escola Dominical Lições Bíblicas da CPAD, membro da Academia Evangélica de Letras, é o comentarista deste trimestre. Lição 1. A importância da doutrina bíblica para a vida cristã. As doutrinas bíblicas são de fundamental importância para a nossa vida espiritual, para o crescimento do crente na vida cristã. É uma necessidade muito grande. Alguns crentes pensam que as doutrinas bíblicas são apenas teóricas, mas é um engano. A doutrina bíblica em si é essencialmente prática, pois leva-nos à ação. A Bíblia, aliás, é um livro de ação, de prática. É um livro que faz com que o cristão se envolva e muito no serviço do Mestre. No entanto, o que é doutrina? É ensino, é instrução acerca das verdades das Sagradas Escrituras. É ensino e instrução. E nós consideramos também as doutrinas bíblicas como teologia, ou noutras palavras, teologia é aquela ciência que trata de Deus e de seu relacionamento com o ser humano. Então, caminhemos mais um pouco. Vejamos aqui o objetivo ou objetivos das doutrinas bíblicas. Elas são importantes porque, em primeiro lugar, as doutrinas bíblicas fazem com que o nosso relacionamento com Deus se aprofunde cada vez mais. Eu não posso ter um bom relacionamento com Deus se eu desconheço a sua palavra. Houve um tempo em que Israel estava se esquecendo de todo o seu conhecimento de Deus, e o Senhor então, por intermédio de Oséias, disse: o meu povo erra por faltar-lhe conhecimento. A nação de Israel estava sendo destruída exatamente por faltar-lhe conhecimento. Em segundo lugar, as doutrinas bíblicas levam-nos a ter uma postura pessoal realmente santa, ilibada. Uma postura pessoal que leve o crente a glorificar o nome de Deus. De que forma podemos falar de Cristo Jesus se desconhecemos o Evangelho? E como nos lançaremos no campo missionário se não estivermos apercebidos das verdades bíblicas que encontramos nas Sagradas Escrituras? Porque o campo missionário exige que estejamos bem preparados para falar de Cristo e para edificar a Igreja de Cristo. Por conseguinte, o pastor tem de estar preparado, não somente para pastorear, mas para falar de Cristo a todas as suas ovelhas. E isso também vale para você, superintendente, professor da escola dominical. Prepare-se, ensine os seus alunos, leve-os à prática da vida cristã, porque doutrina, repito, é prática. Porque a doutrina bíblica é necessária. A doutrina bíblica proporciona-nos a salvação em Cristo Jesus. Jamais seríamos salvos, ou jamais estaríamos salvos, se não conhecêssemos a doutrina bíblica. Ora, se eu não conheço as verdades referentes ao Evangelho e ao meu relacionamento com Deus, como eu posso aceitar esse Evangelho e esse Cristo se eu desconheço tais verdades? A doutrina bíblica aí entra
falando ao pecador acerca de Cristo Jesus e do Evangelho Salvador. Então, não se esqueça, professor, em cada aula, sim, ministre o plano de salvação para todos os seus alunos. Porque entre os nossos alunos na escola dominical, há sempre alguém que ainda não ouviu falar de Jesus, como a Bíblia o faz. Então, estabeleça o plano da salvação, explique-lhe o plano da salvação. Isso é doutrina bíblica. A doutrina bíblica santifica-nos. O próprio Cristo ensinou em sua oração sacerdotal: e santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Você quer uma vida santa, uma vida pura? Então mergulhe nas doutrinas bíblicas. Esteja preparado também para levar os seus alunos a experimentarem as verdades referentes à Bíblia Sagrada. Quanto mais as ouvirmos, quanto mais nos dermos às doutrinas bíblicas, mais santos nos tornaremos. E, em terceiro lugar, a doutrina bíblica torna-nos sábios. Você quer ser um sábio? O crente é sábio porque tem a Jesus, porque teme a Deus, lê a Bíblia, ouve doutrinas. É dessa forma que vamos nos tornando sábios. E há uma diferença muito grande entre cultura e sabedoria espiritual. Há muitas pessoas cultas, desenvoltas, mas que nada sabem no que tange a vida espiritual. Nem acreditam na existência de Deus. Se o homem não acredita na existência de Deus, ele não é sábio, é um tolo, conforme diz o salmista. Diz o tolo em seu coração, não a Deus. Eu tenho certeza que nessas 14 lições, muito iremos aprender, porque temos como mestre dos mestres a Cristo Jesus, nosso Senhor. Lição 2. Deus, o Ser Supremo por excelência. Em nosso texto áureo, nós temos esta palavra que Moisés dirigiu a Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque Deus é o Ser Supremo por excelência. Porque não existe outro qualquer ser, ou outro qualquer ente tão poderoso, tão único e tão singular quanto Deus. Ele é realmente o Ser Supremo por excelência. E existe apenas um Deus. Nós não temos vários deuses, como acreditavam os gregos, os romanos, os babilônios e os povos que viviam ao redor de Israel. Nós somos, por conseguinte, monoteístas. Acreditamos na existência de um único Deus. Mas vem esta pergunta agora: quem é Deus? Eu não posso agora, neste momento, entrar na essência de Deus e aqui, diante das câmeras, dizer: olha, Deus é exatamente isso. E esses são os seus atributos transcendentais, ou absolutos, ou morais. Porque a preocupação da Bíblia não é exatamente dizer que este é Deus em sua essência, mas que este é o verdadeiro Deus, o Deus a quem servimos. A existência de Deus. Eu preciso de alguma prova para crer em Deus? Nós temos diversas provas. Temos a natureza, a nossa consciência, temos a história
nós temos também o nosso próprio corpo, que fala-nos da existência de Deus. E é difícil compreender o funcionamento do corpo humano. Como iremos então explicar como Deus funciona ou como Deus é em sua essencialidade? E você sabe muito bem. A única coisa que nós podemos neste momento afirmar é que Deus existe de fato. E é o que nós temos de fazer em nossa classe. E explicar que os nossos alunos devem crer em Deus porque Ele existe. E não podemos negar-lhe a existência. A revelação especial de Deus. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus. É aqui, nessas páginas, que temos a revelação de Deus. Aqui está. Numa linguagem simples, porém sublime, desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, deparamo-nos com esta resposta: Deus existe, e dele nós temos uma revelação especial, única, completa, e além dessa revelação, não há outra. Você já leu a Bíblia? Conhece a Bíblia? Se você a conhece, você deve conhecer o seu autor também, que é Deus, por intermédio do Espírito Santo. A natureza essencial de Deus. Eu vou dizer aqui algumas palavras que para algumas pessoas podem parecer difíceis, mas elas revelam a natureza essencial de Deus. Aceidade. O que significa isso? Aceidade significa que Deus tem vida em si mesmo. Eu não tenho vida em mim mesmo. Eu dependo de Deus para existir, assim como você, assim como os seus alunos, assim como todos nós. Espiritualidade. João dá-nos esta definição essencial de Deus. Deus é Espírito. Ou seja, Ele não é como nós, composto de corpo, alma e mente. Não, Ele é simplesmente Espírito. E aí está a sua essencialidade, imensidade. Deus é imenso, é infinito, é imensurável. Não temos como medir-lhe todo ser. É-nos impossível. Ele é imenso. E Deus é imutável, Ele não muda. Mudam-se os tempos, mudam-se os séculos, os países, as pessoas, mas Deus é imutável. Ele simplesmente não muda. Por isso que nós podemos confiar nele. Ele não muda. E a eternidade? O que significa a eternidade? Significa que ele não teve início nem terá fim. Ele sempre existiu. Para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. O Senhor Deus é eterno. Os atributos imanentes e morais de Deus. Os atributos imanentes. Deus é onipotente, ou seja, tem todos os poderes. É onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É onisciente, ele sabe de tudo, conhece tudo. E os atributos morais de Deus? Ele é amor, é bondade, é justiça, é misericordioso. Talvez eu esteja decepcionando, não dizendo-lhe exatamente quem é Deus. Isso é muito difícil, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é verdadeiro e cremos nele.
Lição 3. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Todos precisamos responder a esta pergunta. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não podemos dizer, por exemplo, que Cristo Jesus seja apenas Deus ou seja apenas homem. Ele era e é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na encarnação, ou seja, quando o Verbo de Deus fez-se carne e habitou entre nós, deu-se exatamente este mistério de que nos fala o apóstolo Paulo. O Verbo fez-se carne. Mas por que o Senhor Jesus Cristo é visto como o Verbo de Deus? Em primeiro lugar, o Verbo fala de ação. O Senhor Jesus, por conseguinte, é ação executiva ou executivo de Deus. Em segundo lugar, logo que ele esvaziou-se, nós temos uma doutrina chamada o esvaziamento de Cristo. Algumas pessoas pensam que esse esvaziamento de Cristo significa que por 33 anos o Senhor Jesus Cristo deixou de ser Deus. Mas Cristo, em momento algum, esvaziou-se de sua divindade. Ele continua Deus. Ele continuou Deus. Ele esvaziou-se, sim, de toda a sua glória, pois humilhou-se, fazendo-se servo e servo dos servos de Deus. Ora, é errado dizermos que o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se de sua divindade, porque quando ele estava no jardim do Getsemane, ele orou pedindo, ou reivindicando, não a sua divindade, porquanto jamais a perdera, mas ele reivindicou isto sim, a glória que sempre tivera ao lado de Deus. A concepção virginal do Filho de Deus. Erradamente, algumas pessoas dizem nascimento virginal. Ora, não houve aquilo que se chama de nascimento virginal, porquanto o nascimento de Cristo foi perfeitamente natural e normal. O que houve foi a sua concepção virginal, porquanto o Espírito Santo desceu sobre o ventre da Virgem Maria, fazendo que nela fosse gerado o menino Deus, o Filho de Deus, que, a partir daquele momento, seria conhecido também como Filho do Homem. Porque pense bem, o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, e nasceu como qualquer bebê judeu de sua época. Agora, quando se fala em nascimento virginal, parecem dois termos sinônimos, mas não é. No nascimento virginal, que é uma doutrina romana, o Senhor Jesus Cristo, após haver nascido, fez com que a sua mãe continuasse virgem e que ela jamais tivera qualquer filho. Sabemos que, de Mateus capítulo 13, versículo 55, o Senhor Jesus Cristo teve outros irmãos, mas em sua concepção virginal, o Senhor Jesus Cristo teve plena participação do Espírito Santo em sua formação. O Verbo se fez carne. Os três ofícios de Cristo. Ninguém no Antigo Testamento fora capaz de reunir em si os três ofícios. O Senhor Jesus Cristo foi profeta, sacerdote e rei. Ele foi o grande profeta anunciado por Moisés. O grande profeta que Israel deveria ouvir, mas infelizmente não ouviu. E como sacerdote, ele seguiu a ordem de Melquisedeque, ou foi um sacerdote semelhante a Melquisedeque,
porque os sacerdotes, segundo a ordem arônica, morriam e eram sucedidos por seus filhos. Agora, com o Senhor Jesus Cristo, não. Ele é considerado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque por dois motivos básicos. Com a sua morte, o seu sumo sacerdócio não foi interrompido. E, em segundo lugar, em seu sacrifício, apresentou-se ele como o sacerdote e a vítima ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que Rei dos Reis? Porque ele reina sobre o mundo, ele reina sobre a igreja como seu cabeça, ele reina sobre o universo, conforme diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Filipenses. E todos os joelhos terão de um dia dobrar-se diante dele. Por esse motivo, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua autoridade, por conseguinte, é incontestável. A morte e a ressurreição de Cristo. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo não foi aparente, como dizem os incrédulos. Ele morreu de fato, foi ressuscitado. Ora, e a sua ressurreição deu-se de forma bastante visível, bastante factível a todos os seus apóstolos e discípulos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós temos esse fato de maneira substancial. O Senhor Jesus Cristo foi visto pelas duas mulheres, pelos 12, e depois tinha ele ainda mais de 500 espectadores que o viram ressurreto. O Senhor Jesus Cristo ressurgiu, e nós temos aí a doutrina principal do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo diz: e se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por esse motivo, professor, enfatize este ponto. Jesus morreu vicariamente. Esse termo vicário significa que ele morreu sendo nosso substituto. Deveríamos nós morrer e a nossa alma pereceria eternamente no lago de fogo. Mas o Senhor Jesus Cristo ofereceu-se para morrer em nosso lugar e agora a destra de Deus intercede por nós. E ele ressuscitou sim para a minha vitória e para a sua vitória. Que Deus nos abençoe. Lição 4. Espírito Santo, nosso divino Consolador. Quem é o Espírito Santo? Nem todos os evangélicos têm o Espírito Santo na conta de uma pessoa. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram, de fato, como uma pessoa e não como uma mera influência. O Espírito Santo é uma pessoa por quê? Ele age como uma pessoa, ele reage como uma pessoa, ele fala, ensina, intervém, guia a igreja, fortalece os obreiros, orienta os missionários e assim por diante. A pessoa do Espírito Santo. Desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, encontramos-lo agindo como uma pessoa. Ele fala, guia, orienta, fortalece os missionários, reveste os heróis das Sagradas Escrituras e, acima de todas as coisas, foi ele quem inspirou a Bíblia Sagrada. Veja bem esse livro aqui. É obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Em segundo lugar,
o Espírito Santo age como uma pessoa em nosso próprio ser. Vejamos a nossa vivência diária. Você sente que o Espírito Santo fala em seu coração, orienta-o de maneira maravilhosa, ele fala também aos seus ouvidos e quer que você haja em santidade e pureza diante de Deus e diante dos homens. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo na vida dos seus filhos, dos seus servos, era algo realmente maravilhoso. A divindade do Espírito Santo. Já sabemos que o Espírito Santo não é uma mera influência, mas uma pessoa. E você sabe disso. Agora, o que nós devemos saber também é que o Espírito Santo é uma pessoa divina. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por intermédio dele, Deus fez o mundo, fez o homem, agiu em Israel, inspirou os profetas, fortaleceu os heróis, guiou os apóstolos e redarguiu cada pecador, cada pessoa que se aproximava de Deus em busca de uma vida nova por intermédio do Evangelho. Por que você recebeu a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal? Porque ao ouvir o Evangelho, você sentiu o toque especial do Espírito Santo em sua vida. E, sendo o Espírito Santo uma pessoa divina, ele tem atributos naturais e sobrenaturais como Deus Pai e Deus Filho. Ele é onipotente, onisciente, ele é eterno, ele é imutável, é infalível e ele responsabiliza-se pela Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, portanto, é tratado como uma pessoa divina. Vejamos a obra do Espírito Santo na vida do crente. Em primeiro lugar, é ele que nos traz a convicção de pecado. Ao ouvir o Evangelho, o pecador impenitente sente naquele momento que é tocado pelo Espírito Santo. E é justamente nesse instante que ele vem a convicção de pecado. Ele se sente pecador, inimigo de Deus, e busca reconciliação, e o Espírito Santo lhe concede. E na santificação, é a principal obra do Espírito Santo em nossa existência. Ele é o Espírito Santo por quê? Porque nos santifica. Ele nos santifica. O que isto significa? Santificar-se significa que somos separados do mundo e ao mesmo tempo separados para a obra de Deus. E isto representa santificação e é uma obra do Espírito Santo. E a plenitude de poder. Quando recebemos a Cristo Jesus, somos alertados quanto à promessa do Espírito Santo em nossas vidas. Não somos mais apenas a habitação do Espírito Santo, como também instrumentos de Deus para recebermos o seu poder, que é o batismo no Espírito Santo, que nos advém por intermédio da evidência de falar novas línguas e agir de forma a anunciar de maneira sobrenatural o Evangelho de Deus. E esta experiência pertence a mim, pertence a você, segundo lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 39. Mas os pecados contra o Espírito Santo. Há 3 pecados básicos
contra o Espírito Santo. O primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que isso representa? Blasfemar contra o Espírito Santo é proferir contra ele palavras injuriosas, palavras feias, palavras insultuosas. O segundo pecado, resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é você estar ciente de que uma coisa é errada, porque o Espírito Santo lhe diz, mas você teima naquele erro, naquele pecado, endurecendo a cerviz, o coração, e você, neste momento, põe-se a resistir ao Espírito Santo. E o terceiro pecado é entristecer o Espírito Santo. Você sabe que uma coisa é errada, que não deve praticá-la, que não deve reincidir nesse erro, mas teima em fazê-lo. E você deixa com isso o Espírito Santo triste. Ora, o Espírito Santo está em nosso coração porque somos templos dele. Por esse motivo, devemos viver em santidade de vida. Lição 5. A Santíssima Trindade, uma verdade incontestável. Todos já ouvimos esta bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. Com esta bênção apostólica, o apóstolo Paulo realça de maneira maravilhosa a doutrina da Santíssima Trindade. E você pode argumentar neste momento, mas não encontramos esta palavra Trindade nas Sagradas Escrituras. E eu concordo perfeitamente com você, como não encontramos também a palavra Bíblia na própria Bíblia. Por conseguinte, a palavra Bíblia é algo historicamente aceitável e necessário para o nosso desenvolvimento na doutrina cristã, assim como Trindade também. E esse termo foi criado para que começássemos a entender este mistério. Nós encontramos a Santíssima Trindade ativa desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. No livro de Gênesis, logo em seu primeiro versículo, lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica Elohim é um termo plural e significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto significa que a Santíssima Trindade esteve atuando conjuntamente na feitura do universo, na criação dos céus e da terra. Quando o homem foi feito ou foi criado do pó da terra, a Santíssima Trindade fez esse pacto: façamos o homem segundo a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Mais uma vez, a Santíssima Trindade fez-se presente. É claro que não temos condições, e nesse momento, falar sobre todas as aparições da Santíssima Trindade atuando conjuntamente. Mas no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus desceu as águas e, ao subir, veio o Espírito Santo como pomba e pousou sobre ele. E, ao mesmo tempo, a voz do Pai: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí presente a Santíssima Trindade. E nesse texto aqui que lemos, segundo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. A Santíssima Trindade, na expectativa messiânica. Os hebreus sabiam perfeitamente que, no devido tempo,
o Senhor Jesus seria enviado à terra, o Filho de Deus seria enviado à terra, ungido pelo Espírito Santo, por isso é conhecido como Messias, aquele que é ungido ou revestido pelo Espírito Santo para executar o plano de salvação que Deus preordenara antes que os mundos existissem. Nós temos o que aqui? A Santíssima Trindade agindo conjuntamente na redenção do ser humano. A Santíssima Trindade no Novo Testamento. Já falamos sobre o batismo de Jesus, no ministério de Jesus, a Santíssima Trindade esteve atuante. Ora, Jesus realizava todos aqueles sinais, maravilhas, portentos, curas. O Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus Cristo, conforme lemos em Isaías capítulo 61, e ele mesmo, Cristo Jesus, fez certa vez questão de ressaltar que essa passagem dizia respeito a si, que ele havia sido ungido pelo Espírito Santo para operar sinais e maravilhas e anunciar a todo Israel o ano aceitável do Senhor. E quando Cristo Jesus ressurgiu, mais uma vez a Santíssima Trindade. Como descrer dessa doutrina? É uma doutrina bíblica, essencialmente bíblica, e não podemos fugir dela. Na ressurreição e na ascensão de Jesus, a Santíssima Trindade também fez-se presente. O Senhor Jesus Cristo, subindo, foi recepcionado pelo Pai, e alguns dias depois viria o Espírito Santo, o Divino Consolador, revestir a igreja, inaugurando assim o período propriamente dito do Novo Testamento. Você crê na Santíssima Trindade? Você acha difícil acreditar nessa verdade tão santa, tão bendita, tão inaudita? Eu creio que não. Não é uma invenção nossa, é o Espírito Santo que inspirou os autores, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, para que nos expusessem tal verdade. E na igreja, na vida da igreja primitiva, era o Senhor Jesus operando por intermédio do Espírito Santo que estava aqui na terra, e o Pai Celestial agindo de forma soberana na Igreja de Deus. Portanto, professor, superintendente, alunos da escola dominical, enfatizemos e bem esta doutrina aos nossos alunos, a todos. É uma doutrina bíblica. É a divindade subsistindo eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lição 6. Anjos, ministros e enviados por Deus. Em primeiro lugar, nós sabemos que os anjos existem, são seres poderosos, ministros de Deus, servos de Deus como nós, e eles têm uma missão muito importante que vamos falar daqui a pouco. E em segundo lugar, não obstante serem eles seres poderosíssimos, magníficos em poder, segundo o salmista, eles não podem ser de forma alguma adorados como se fossem deuses. E infelizmente, há uma tendência hoje em se adorar os anjos como se eles fossem mais importantes do que o próprio Deus. E não o são.
conforme nós mostraremos daqui a pouco através das Sagradas Escrituras. Os anjos na Bíblia. Desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, deparamos-nos com os anjos. Quer em seu relacionamento com os patriarcas, ou na história do Êxodo, na história dos juízes, com Josué mesmo, certa vez Josué deparou-se com um anjo poderoso, com a sua espada desembainhada, e Josué ficou surpreso. Que ser é este? Pertencerá ele aos nossos ou aos nossos inimigos? E aquele anjo identificou-se como o príncipe dos exércitos do Senhor. E os anjos tiveram uma participação muito importante no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, protegendo-o em sua infância, consolando-o quando ele se encontrava no deserto, no jardim do Getsêmani, quando o Senhor Jesus, em sua agonia, em sua dor, estava derramando a sua alma em prol de nossa redenção, o Senhor Deus, naquele momento, enviou-lhe um anjo para que o consolasse. E em sua ressurreição também, os anjos se fizeram notórios, presentes. E depois, em toda a história da igreja primitiva, os anjos se fizeram presentes até o Apocalipse. O caráter dos anjos. Os anjos não são exaltados. Os anjos são servos. Por isso que a sua missão é dupla. Em primeiro lugar, eles foram criados para adorar a Deus. Haja vista que os serafins, noite e dia, clamam, exaltando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É a sua primeira missão. E em segundo lugar, conforme frisa o autor da Epístola aos Hebreus, tem eles como missão lutar em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas não podem ser adorados, conforme diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses. Os anjos são santos. Em que sentido eles são santos? Em primeiro lugar, acham-se eles separados do mal. Em seu caráter não há defeitos, não há inveja, não há usurpação, não há orgulho, não existe soberba. Os anjos, por conseguinte, são perfeitos, têm eles um caráter perfeito. E os anjos são sábios. Havia em Israel este ditado: tão sábio ele é como se fora um anjo do Senhor. Porque a palavra anjo em Israel significava ser sábio também, possuir sabedoria. E os anjos são obedientes. Na oração dominical, o Senhor Jesus Cristo ensina-nos dessa forma: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Isso significa que, assim como os anjos o obedecem nos céus, nós devemos obedecê-lo também, obedecer a Deus, aqui na terra. A classificação dos anjos. Nós temos, entre os milhões e milhões de anjos, conforme frisa Daniel e João no Apocalipse, nós temos o anjo do Senhor, o mais exaltado dos seres, que, conforme o contexto, pode ser uma manifestação pré-encarnada de nosso Senhor. Nós temos o anjo Miguel, ou arcanjo Miguel, que é o príncipe dos exércitos do Senhor. Gabriel, que é o anjo hermeneuta, ou anjo que explica as doutrinas, e o anjo também que anunciou a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, os querubins,
os serafins e todos os milhares de anjos que se acham à nossa disposição. O culto aos anjos. Hoje observamos que há uma tendência quase que impulsiva do ser humano em adorar os anjos como se fossem eles pequenos deuses. Mas deuses eles não são. Os anjos são servos de Deus, assim também como eu e você somos servos de Deus. Haja vista que em Apocalipse, João, ao vir um anjo, procurou dobrar os seus joelhos para adorá-lo, mas o anjo recusou aquela adoração. Ele disse: adora a Deus, porque eu também sou teu conservo. E é a minha missão, como se o anjo dissesse, e é a minha missão adorar a Deus também. E o apóstolo Paulo, a esse respeito, é bastante categórico ao escrever aos irmãos em Colossenses, conforme você pode ver, em Colossenses capítulo 2 e versículo 2. Agora perguntará você, por que os anjos não podem ser adorados? Porque são criaturas de Deus. Em segundo lugar, são nossos conservos. E em terceiro lugar, eles não estão comprometidos com a sua própria glória ou majestade, mas acham-se eles comprometidos com a glória de Deus. Erram, portanto, aqueles que procuram ver anjos. Ora, por que vê-los? Não precisamos vê-los para saber que eles existem. O importante é saber que o Senhor dos Exércitos, ou o Senhor de todos os anjos, acha-se sempre de prontidão a destacar os seus exércitos para que nos socorram e estejam conosco nas mais difíceis batalhas. O culto aos anjos pode gerar também algumas heresias. Você já observou que a maioria das heresias nasceu exatamente de culto aos anjos? Assim se deu com os mórmons, por exemplo. Mas nós adoramos a Cristo Jesus, nosso Senhor, a Deus Pai, que nos arrancou de nossa vã maneira de viver, e pelo Espírito Santo, nós somos convocados a ter uma firme atitude em relação às Sagradas Escrituras. Por isso, a recomendação dos anjos: adora a Deus. Lição 7. O homem, coroa da criação. De acordo com as Sagradas Escrituras, a criação do homem não é um processo, é um ato criativo. O homem foi criado no 6º dia da criação. E se a Bíblia o diz, eu creio. Vejamos agora o que as Sagradas Escrituras dizem acerca do homem. Ele é uma criatura de Deus. Foi feito por Deus, formado por Deus e chamado à existência também por Deus. Não é de forma alguma o resultado, conforme dissemos, de um processo evolutivo. O homem veio a existir porque Deus o fez, porque Deus o criou. E nesse sentido, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que isso significa? Imagem e semelhança de Deus? Que nós devemos ter os mesmos atributos morais do Todo-Poderoso. Se Deus é santo, eu também devo ser santo. Se Deus é justo, eu também devo ser justo. Se Deus é bondoso, misericordioso, devo eu agir em relação aos meus semelhantes com a mesma misericórdia, com a mesma bondade.
imagem e semelhança de Deus. E a sua semelhança devemos agir como tais. Alguém afirmou o seguinte: Deus jamais disse ao homem: tu és altíssimo porque eu sou altíssimo. Mas Deus disse ao homem, determinando-lhe um caminho a seguir: sede santos porque eu sou santo. Em terceiro lugar, o homem é a coroa da criação divina. O que isso significa? Que em todo o universo não há um ser tão perfeito, tão maravilhoso, tão especial como o ser humano. Por isso ele é considerado e é realmente a coroa da criação divina. A criação do homem. Nós temos em primeiro lugar um pacto solene da criação do homem. No sexto dia, quando todas as coisas estavam devidamente prontas e criadas, Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Você sabe o que isto significa? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam naquele momento fazendo um pacto para que o ser humano fosse criado ali e fosse colocado no jardim do Éden para o guardar e para o cultivar. Ou seja, o homem deveria refletir a glória de Deus e deveria também trabalhar, conforme veremos daqui a pouco, porque o trabalho não representa maldição alguma. O trabalho é uma bênção com que Deus agraciou os nossos primeiros pais. A criação do homem foi um ato criativo. Não é um processo. Foi um ato criativo, ou seja, em um instante, em um momento, em um ato criativo de Deus, o Senhor do pó da terra fez o homem, soprou-lhe nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente, passou a ser um reflexo da glória divina, imagem e semelhança de Deus. Por que o ser humano foi criado? Vejamos os objetivos da criação do homem. Em primeiro lugar, glorificar o nome de Deus. Você sabia que você foi criado em primeiro lugar para que fosse um objeto da glória de Deus? Você foi criado para glorificar a Deus, para ser um reflexo da glória de Deus. Ele assim o deseja, Ele assim o quer. Você, por conseguinte, deve ser um reflexo dessa glória, desse poder, dessa majestade. E todos nós devemos agir assim. Quando refletimos a glória de Deus, o Senhor é realmente exaltado. Em segundo lugar, cultivar a terra. Cultivar a terra. Alguns pensam que o trabalho, conforme já o dissemos, é uma maldição. E se Adão e Eva não tivessem pecado? Nós estaríamos trabalhando? Ora, o trabalho não é maldição, é bênção. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Em terceiro lugar, reinar em nome de Deus sobre a criação. O homem não foi criado para ser escravo do pecado. Foi criado para ser rei. A unidade racial do homem. A doutrina do monogenismo bíblico. O que isso significa? Que de uma só raça, ou de um só casal, Adão e Eva,
Deus criou todas as famílias que existem na terra. Por conseguinte, brancos, negros, amarelos, vermelhos, índios, brasileiros, americanos ou japoneses, todos somos oriundos de um só casal, Adão e Eva. E nós temos uma variedade de línguas, de idiomas. Por quê? Ainda que Deus haja na Torre de Babel confundindo as línguas, isso aí foi bastante providencial, nós podemos observar que entre elas existe uma certa ligação que os linguistas explicam. Por isso, nós podemos afirmar agora que, linguisticamente falando, todos em um passado bastante remoto, logo após o dilúvio, ainda falávamos uma só língua. A constituição do homem. Você é formado de corpo, alma e espírito. O corpo, esta massa física, este assombro biológico, a alma e o espírito, é a substância que nós temos dentro de nós. A alma, que pode ser entendida como a nossa mente, o espírito, que é compreendido como aquela substância imaterial que temos em nós e por intermédio do qual entramos em relação com Deus. Ainda que o pecado haja destruído Adão e Eva, causando-lhes a morte física e espiritual, aceitando a Cristo Jesus, tornamo-nos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, templo do Espírito Santo, e quando Cristo Jesus voltar para levar a sua igreja, nós estaremos para sempre com Ele. Não é glorioso? Se você ainda não aceitou a Jesus, faça-o agora. Amém. Lição 8. O pecado, a transgressão da lei divina. Podemos definir o pecado de duas formas bastante básicas. Uma etimológica e outra biblicamente. Etimologicamente, o pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para o homem, um alvo claro, sublime, bastante definido, mas o homem infelizmente errou o alvo ao desobedecer a Deus. Por isso João afirma o seguinte, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Todas as vezes que o ser humano erra e peca, transgride automaticamente a lei de Deus. E as consequências vêm de forma inexorável. Por esse motivo, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, devemos zelar por ela para que jamais venhamos a transgredir a lei de Deus. No Antigo Testamento, quando alguém transgredia a lei de Deus, sofria terríveis consequências, e o mesmo não deixa de ocorrer ainda hoje. Vejamos aqui a possibilidade do pecado. Em primeiro lugar, o pecado de Satanás. Satanás pecou contra Deus. Era ele um anjo de muito valor, muita majestade, muita glória. Era tido como querubim ungido, mas olhando para a sua exaltação, o seu coração ensoberbeceu-se, conforme diz Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 1 em diante. Perfeito eras em todos os teus caminhos, até que em ti achou-se iniquidade. É o pecado, o orgulho. Alguém disse que o orgulho é o início de todos os nossos pecados. Orgulhamo-nos, pensando ser alguém,
pensando ser importantes, e de repente caímos no pecado de Satanás. Por isso que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E não raro nós perguntamos: se o homem não foi criado para errar o alvo, por que Deus lhe deu o livre-arbítrio? Ora, não poderia ser de outra forma. Deus quer que o honremos, que o sirvamos, que estejamos ao seu lado, que executemos a sua obra de livre e espontânea vontade. Por isso criou-nos também o livre-arbítrio. E diante de mim, diante de você, há dois caminhos. Ou andamos com ele, ou andamos contra ele. Não podemos ficar de forma evasiva, cocheando entre dois caminhos, como os filhos de Israel no tempo de Elias. O livre-arbítrio significa que eu posso ou não obedecer a Deus. Eu posso desobedecê-lo, sim, mas se o fizer, colherei amargas consequências. A universalidade do pecado. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua epístola aos Romanos, diz que os gentios procediam de forma condenável e abominável diante de Deus. Que coisa triste. Falava ele acerca da civilização greco-romana, uma das mais evoluídas de toda a história. Não obstante a sua evolução, os seus filósofos, os seus poetas, os seus pintores e escultores, os gentios achavam-se de forma condenável e abominável diante do Senhor. Mas não era diferente com os israelitas. No capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra de forma bastante clara que os judeus, não obstante as alianças, os pactos, as promessas, os profetas, as Escrituras e o próprio Messias, também se fizeram tão condenáveis quanto os gentios. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo é bastante categórico. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As consequências do pecado. Por causa do pecado, o homem colheria amargas consequências. Adão, por exemplo, trabalharia uma terra sem misericórdia, cheia de cardos, espinhos, uma terra que não daria espontaneamente o seu fruto. Quanto a Eva, daria luz em meio a dores atrozes, e a natureza ficaria submissa à vaidade, sofreria também com os pecados de nossos primeiros pais. E o relacionamento com Deus? No exato momento em que Adão e Eva pecaram, o seu relacionamento com o Senhor foi cortado, foi interrompido, e a partir daquele momento andariam eles de acordo com a sua vaidade e não mais desfrutariam das bênçãos do Senhor. Por isso que o salário do pecado é a morte. Para quem fora criado para viver eternamente, experimentaria a morte física. Mas o Senhor Jesus, nosso Salvador, por intermédio da sua morte, trouxe-nos vida. Aliás, houve um grande orador que afirmou o seguinte: se a morte da morte Cristo não tivesse dado morte à morte pela sua morte, as portas da vida eterna ainda estariam fechadas. Mas em Cristo,
os nossos pecados são todos debelados. Amém. Lição 9. Salvação, o plano de Deus para a redenção humana. Salvação significa libertação do homem de um perigo iminente e significa também trazer esse homem para um lugar mais espaçoso. Assim encontrávamos nós. Estávamos sem espaço e sobre nós pairava um perigo iminente. Mas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por mim, por você, por todos nós, fomos enfim libertos daquela situação, fomos colocados em um lugar seguro e hoje estamos aqui a desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que significa a palavra salvação. No entanto, a salvação advém-nos por intermédio da graça. Ora, eu não merecia ser salvo. Não merecia estar aqui hoje, desfrutando de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu só merecia uma coisa: a perdição eterna. No entanto, eu recebi de Deus todos esses benefícios, os benefícios da graça. Por isso que costumamos dizer que a graça significa favor imerecido. Embora nada merecêssemos, o Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós e aqui estamos. A graça, portanto, é um favor imerecido da parte de Deus e só podemos usufruí-la pela fé que nos advém pela proclamação do Evangelho. A predestinação. Será que Deus criou uns seres humanos para serem salvos e outros para serem lançados no inferno? É o que muitos apregoam por aí. No entanto, Deus criou todos os seres humanos para herdarem a vida eterna, conforme diz João em seu Evangelho, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós temos aqui uma inclusão amorosa por parte de Deus. Significa que Deus não criou uns poucos para o inferno e outros poucos para o céu, mas criou a todos para herdarem a vida eterna. É claro que para herdar a vida eterna, precisamos ouvir, crer no Evangelho, aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador e, dessa forma, arrependidos já de nossos pecados, podemos herdar a vida eterna. Em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, encontramos duas verdades bíblicas: eleição e predestinação. Que todos fomos eleitos por Deus para a vida eterna? É claro que sim. Mas nem todos foram predestinados para a vida eterna. Mas qual a diferença? Nós só podemos ser predestinados para a vida eterna desde que eleitos possamos crer no Evangelho. Se eu não crer, como posso ser predestinado para a vida eterna? Parece difícil, mas o Evangelho traz esse mistério. Crer, aceitar e perseverar. E dessa forma, somos predestinados para a vida eterna. Eu creio que esse assunto ficou bem ciente para todos nós. A regeneração. O que significa regenerar? Noutras palavras, regenerar significa gerar de novo, nascer de novo. Porque todos nós, em consequência de nossos pecados, jazíamos mortos. Mas em Cristo Jesus,
fomos regenerados, nascemos de novo para que a natureza divina habitasse em nosso ser. E só podemos entrar nos céus desde que aceitemos a Cristo Jesus e nascemos de novo. Foi o que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro a Nicodemos. A menos que o homem nasça de novo, não poderá herdar o reino de Deus. A justificação. Qual a diferença entre regeneração e justificação? Ora, a regeneração é um ato, é um milagre. É algo que acontece em nossa vida em um só instante. E nós não podemos precisar em quanto tempo esse milagre se dá em nosso interior. A justificação, no entanto, é um processo que se dá junto ao trono de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que lá nos céus faz a nossa defesa com base em seu sacrifício, em seu sangue, justificando-nos diante de Deus. Ou, noutras palavras, por intermédio da justificação, eu sou declarado justo e passo a ser visto por Deus como se jamais tivera eu cometido qualquer pecado. Esta é a diferença entre regeneração e justificação. A regeneração é um ato, ao passo que a justificação é um processo que se dá junto ao trono de Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Já devidamente regenerado e justificado, nós somos adotados por Deus. Que significa ser adotado por Deus? Significa, noutras palavras, ser colocado em lugar de filhos. Antes de Cristo Jesus, éramos o quê? Não passávamos de criaturas de Deus. Mas, a partir do momento de nossa conversão, de nossa regeneração e de nossa justificação, fomos automaticamente adotados por Deus. E hoje nós temos como filhos de Deus todos esses direitos. Eu sou filho de Deus, posso dirigir-me a Ele como se for o meu Pai, e Ele de fato é. Sou co-herdeiro de Cristo, e eu tenho ousadia hoje para entrar junto ao trono de Deus sem qualquer impedimento. A santificação. A santificação é uma doutrina bastante importante. Podemos entendê-la de forma posicional e de forma processual. Posicionalmente falando, passamos a ser santos desde o momento em que recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Agora, em termos processuais, significa que a santificação em minha vida, em sua vida, é um processo. E essa imagem de Salomão é bastante forte. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se fazer dia perfeito. Finalmente, a glorificação. A glorificação ainda não ocorreu em nossas vidas. Ocorrerá quando Cristo Jesus vier buscar os seus, quer aqueles que já dormem com Cristo, quer aqueles que ainda estão vivos. É o chamado arrebatamento da igreja. E então, nós seremos semelhantes a Cristo. Ou seja, nós passaremos a ter nos céus um alto privilégio. Então, Lição 10. Igreja, o corpo espiritual de Cristo. A igreja
é o conjunto daqueles que, aceitando a Cristo pela fé, são imediatamente agregados em seu corpo espiritual como sua possessão, a fim de testemunhar acerca do Evangelho. Mas quando foi a igreja fundada? Com João Batista? Com o aparecimento de nosso Senhor? Com a chamada dos primeiros discípulos? Na famosa declaração de Cesareia? Quando a igreja de fato foi fundada? Quando Cristo ressurgiu dos mortos? Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, somos bastante categóricos ao afirmar: a igreja de Cristo foi fundada com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, estabelecendo ali o corpo espiritual de Cristo. A fundação da igreja. No Antigo Testamento tínhamos nós, o Israel de Deus. E Deus trabalhava por intermédio de Israel, operava através de Israel. No entanto, no Novo Testamento, o Senhor tem um povo especial, zeloso e de boas obras, que é a sua igreja. E é por intermédio de sua igreja que o reino de Deus se estabeleceu de maneira sobrenatural. Aliás, se fôssemos aqui dar uma outra definição da igreja, falaríamos dessa forma: a igreja é a agência por excelência do reino de Deus. Quem compõe a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? No Antigo Testamento, o povo de Israel era formado exclusivamente por judeus. Era um povo exclusivo, só aceitava Israel, se bem que dentre os israelitas ou aqueles que criam em Deus, havia também prosélitos, os chamados israelitas espirituais. No entanto, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é formada por judeus, por gentios, por homens, por mulheres, por crianças, por civilizados e bárbaros, por todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Os fundamentos da igreja. O principal fundamento da igreja é, sem dúvida alguma, esta palavra: a Bíblia Sagrada. E sobre este fundamento, sobre esta palavra, é que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo acha-se estabelecida ou formada. E temos também a famosa declaração de Cesareia, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo, voltando-se a Pedro, disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração de Pedro, estabeleceria o Senhor a sua igreja. Então, o principal fundamento da igreja de Cristo é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A missão da igreja. Nós não podemos conceber uma igreja sem missão, sem tarefas, sem objetivos. A igreja tem uma missão muito importante, sim, e nós podemos ver esta missão da seguinte forma. Em primeiro lugar, a igreja foi estabelecida para glorificar a Deus. É a principal missão da igreja. Assim como Adão foi criado para enaltecer a Deus e para glorificar-lhe o nome, da mesma forma se dá com a igreja. Ela foi fundada, foi estabelecida sobre esta palavra para ser um instrumento da glória de Deus,
é a sua principal missão. A segunda missão que nós temos da igreja: ser habitação do Espírito Santo. A igreja, portanto, não são as quatro paredes, não são as grandes catedrais. A igreja somos eu, você, todos nós, nos quais o Espírito Santo habita. É este corpo espiritual maravilhoso. Então, somos todos templos do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo aqui na terra, por intermédio do qual nós podemos estabelecer, glorificar a Deus e falar de Cristo, que é a terceira missão da igreja. Tornar conhecido o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja que não fala de Cristo, que não proclama o seu Evangelho, não pode ser considerada evangélica. A igreja verdadeiramente genuína é aquela que fala o Evangelho, que ensina o Evangelho e que está compromissada com o Evangelho de Cristo Jesus. E não pode ser de outra forma. Se não pregarmos o Evangelho, é porque está faltando algo em nossas vidas, em nossas existências. É sinal de que estamos perdendo todas as nossas características como o reino de Deus. E afirmamos aqui que a Igreja de Cristo Jesus é a agência por excelência do reino de Deus. Edificar os seus membros na palavra. Cada crente, cada servo de Deus, cada novo convertido, cada obreiro, precisa ser edificado nesta palavra. Por isso que em nossas igrejas nós temos o púlpito como centro de todos os nossos cultos, porque é do púlpito que expomos a palavra de Deus. Ora, e se não ligarmos importância a esta nossa característica, a essa nossa tarefa, certamente estaremos falhando como igreja. Se não falarmos de Cristo aos perdidos, e se não edificarmos a igreja nesta palavra, nós estaremos perdendo todas as nossas características como reino de Deus. As ordenanças da igreja. Nós temos aqui duas ordenanças da igreja: o batismo e a Santa Ceia. Ordenanças porque são ordens explícitas de nosso Senhor Jesus Cristo para que as cumpramos. O batismo. O que é o batismo? É um sermão dramático, porque, através de atos e palavras, mostramos esta verdade: que Cristo Jesus morreu, mas ressurgiu dentre os mortos, e o mesmo acontece com aquele que o aceita como seu Salvador. No ato do batismo, o pecador vai às águas, simbolizando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e simbolizando também que ele morreu para o mundo, mas voltando à tona, significa que ele assumiu a verdade da ressurreição de Cristo. E a Santa Ceia, que é a reunião mais distintiva e solene da igreja. A Santa Ceia tem duas mensagens centrais. Uma mensagem memorial e outra mensagem profética. A mensagem memorial: e todas as vezes que reunirdes em memória do Senhor ou de sua morte,
Aí nós temos a mensagem memorial. Não podemos nos esquecer de que Cristo Jesus morreu. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É a verdade profética. Cristo Jesus não tarda em vir buscar a sua igreja. E nós, que pela graça aceitamos a fé, estaremos indo ao seu encontro nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Lição 11. A Bíblia, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Erradamente, algumas pessoas citam este provérbio. A Bíblia fechada é um simples livro, mas aberta é a boca de Deus falando ao homem. Nada mais errado. Porque a Bíblia, quer fechada, quer aberta, é a palavra de Deus. Etimologicamente, a palavra Bíblia significa uma coleção de pequenos livros. Porque neste livro, que é a Bíblia Sagrada, nós temos 66 livros. Sim, 66 pequenos livros. Cada um deles com uma mensagem divina, com um recado para a minha vida, para a sua vida, para a nossa existência. É um guia seguro. E Deus, em sua multiforme sabedoria, reuniu todos esses livros para que hoje tivéssemos a sua palavra e que ela fosse lida por toda a humanidade. É o livro mais traduzido no mundo. Nós temos aqui alguns posicionamentos teológicos com respeito à Bíblia. Os teólogos liberais afirmam, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia apenas a contém. É um posicionamento completamente errado. A Bíblia não é meramente um repositório de palavras de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vejamos um outro posicionamento teológico. A posição neo-ortodoxa. Afirmam os neo-ortodoxos que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela se torna nesta palavra à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com Deus. Agora, se este leitor não tem um encontro experimental com Deus, a Bíblia deixa de ser a sua palavra? De forma alguma. Quer a pessoa tenha, quer não tenha este encontro com o Senhor nosso Deus, a Bíblia continua a ser a palavra de Deus. E o último posicionamento, que é o posicionamento ortodoxo. A Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível, soberana e completa palavra de Deus. Ou, noutras palavras, a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E não há alternativa. Ou aceitamos este livro como a palavra de Deus, ou não podemos aceitá-lo de outra forma, porque a Bíblia Sagrada reivindica ser a inspirada e inerrante palavra de Deus. O que significa a inspiração divina da Bíblia? Inspiração divina significa que o Espírito Santo veio sobre cada um dos 39 escritores, fazendo com que eles nos transmitissem as mensagens divinas de forma inspirada, ou seja, vinda diretamente de Deus, e de forma inerrante também, ou seja, isenta de erros. A Bíblia não contém quaisquer erros, e é bom que se diga. A inspiração divina significa que
A Bíblia foi-nos dada por intermédio do sopro de Deus. O Espírito Santo assoprou a mensagem divina, ou insuflou a mensagem divina, em cada um dos 39 escritores sagrados. A inerrância da Bíblia, conforme já vimos aqui. Alguns teólogos afirmam o seguinte: a Bíblia, em matéria teológica, em matéria doutrinária, é de fato inerrante. No entanto, naquilo que concerne às informações históricas, geográficas ou então numismáticas, ela não é tão inerrante assim. Ora, ou cremos na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, ou não podemos depositar nela a nossa confiança. A Bíblia é de fato a palavra inerrante de Deus. A infalibilidade das Sagradas Escrituras. O que significa esta palavra infalibilidade? A Bíblia não falha. As suas promessas se cumprem. As suas profecias também se cumprem. É por isso que categoricamente afirmamos a doutrina da infalibilidade das Sagradas Escrituras. Dizer que a Bíblia falha em alguma promessa, em alguma profecia, é cair numa heresia completa. A Bíblia é infalível naquilo que afirma, naquilo que promete. Por isso podemos depositar nela toda a nossa confiança. E a supremacia das Sagradas Escrituras em matéria de fé e prática. Aqui está a Bíblia Sagrada. E é nesse livro, leitor, que depositamos toda a nossa confiança, quer em matéria de fé, quer em matéria teológica, ou quer quanto à nossa vida prática. Assim é a Bíblia Sagrada. Dizer que a Bíblia não se cumpre, dizer que não podemos basear nela o nosso cotidiano, e dizer que as suas doutrinas são importantes, mas não tão importantes quanto as tradições? Não, senhores. A Bíblia é a palavra de Deus. Os historiadores erroneamente afirmam que a nossa civilização acha-se fundamentada na cultura greco-romana. Não, senhores. A civilização ocidental é produto das Sagradas Escrituras. Sim, é produto das Sagradas Escrituras. Vejamos as maiores nações do mundo, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Porque tornaram-se grandes, modelos, porque sempre tiveram a Bíblia como a inspirada e inerrante palavra de Deus. Certa vez a rainha Vitória afirmou a alguns cavalheiros que visitavam o seu reino: senhores, o reino da Inglaterra acha-se sedimentado nesse livro. A Bíblia Sagrada é a nossa razão de ser. Comemoremos hoje em todo o Brasil o Dia Nacional da Bíblia, louvando a Deus por esse presente tão abençoado. Lição 12. O arrebatamento da igreja e as últimas coisas. Em Tiago, capítulo 5, versículo 8, lemos: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ora, porque sabemos que Cristo Jesus não tarda em voltar para levar a sua igreja? Leia a Bíblia. Leia principalmente Mateus capítulo 24 e veja quantos sinais, quantas profecias, quantos alertas não temos
em um só capítulo das Sagradas Escrituras. E o Antigo Testamento, que fala largamente sobre o acontecimento. A Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, sobre a deterioração da vida moral em nosso planeta. O que tudo isso significa? Que Cristo não tarda em vir buscar a sua igreja. Mas a primeira pergunta: quando Jesus virá buscar a sua igreja? Nós não podemos afirmar com segurança, aliás, nem ideia temos de quando Jesus irá buscar a sua igreja. Sabemos que a sua vinda dar-se-á a qualquer momento, mas não podemos estabelecer qualquer data. Alguns teólogos que o fizeram e ficaram envergonhados em seus intentos. A Bíblia diz que acerca desse dia, ninguém tem a menor ideia. Só sabemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Que consolo sabermos que não passaremos pela grande tribulação. Não. Antes que este mundo seja atribulado e provado, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja para que esta carga, para que esta tentação não caia sobre os nossos ombros. Nesse sentido, nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos firmemente que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Os pré-milenistas acreditam que, tão logo termine a grande tribulação, virá o Senhor Jesus Cristo buscar a sua igreja. O tempo do arrebatamento. Você sabe como se dará o arrebatamento da igreja? É realmente um grande mistério. Se eu fosse tentar explicar esse mistério, não conseguiria. Aliás, mistério é aquilo impossível de se explicar. E a esse assunto, o apóstolo Paulo dedica 2 grandes capítulos de suas epístolas. No primeiro capítulo, que é 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo descreve com riqueza, com detalhes, a ressurreição e glorificação de nossos corpos. Diz ele que aqueles que morreram em Cristo, nessa esperança, serão ressuscitados. E aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível, da incorruptibilidade. É algo que o mortal não consegue alcançar. Nós o aceitamos pela fé. Se a Bíblia o diz, se a Bíblia o afirma, eu creio, como você também o crê. Agora, em sua primeira epístola à igreja de Tessalônica, capítulo 4, nós temos a descrição profética daquilo que se chama arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Arrebatar significa tirar alguma coisa de forma inesperada e violenta. Assim será a igreja de Cristo Jesus retirada da terra. E ante o soar da última trombeta, e o apóstolo Paulo é bastante categórico, porque a trombeta soará, e nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Unindo agora ambas as narrativas, a de Coríntios e a de Tessalônica. E nós, o que estivermos vivos, não precederemos os que dormem,
mas seremos arrebatados e iremos junto àqueles que já dormem no Senhor, ao encontro dele nos ares. É o maior acontecimento que temos em toda a Bíblia, ou a maior profecia de que temos nas Sagradas Escrituras. Irmãos, vale a pena manter-se firme e inabalável na fé, no caminho do Senhor, porque a trombeta soará. E os que estivermos vivos, não precisaremos passar pela morte, mas seremos tomados para que estejamos para sempre com o Senhor Jesus. E você está preparado para esse dia, para essa hora, para esse instante, para esse acontecimento? E você está preparado para o arrebatamento da igreja? Se não estiver, esse é o momento. Agarre-se ao Senhor. Restabeleça com Ele um novo pacto, dizendo: Senhor, eu quero tomar parte no arrebatamento da igreja, porque não pretendo ficar aqui na grande tribulação. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde e nos fortaleça, porque a trombeta soará e Cristo descerá para levar os seus. Amém. Lição 13. A doutrina produz o avivamento. Todos ansiamos por um grande avivamento espiritual, principalmente nós brasileiros que vivemos tantos problemas, dificuldades, principalmente quando vemos a situação de nosso país, a sua moralidade, a sua indiferença com relação às coisas de Deus, e perguntamos ao Senhor: e a sua igreja? Como está a igreja? Não resta dúvida de que a igreja no Brasil precisa de um grande e poderoso reavivamento espiritual. A menos que haja uma igreja poderosamente avivada, no poder, no fogo do Espírito Santo, não conseguiremos mudar jamais a situação espiritual e moral em que se encontra o Brasil. E poderemos produzir este avivamento a partir das Sagradas Escrituras. Se você quer um avivamento, aqui está a resposta. Aqui está a arma. Aqui está o nosso norte. Por intermédio das Sagradas Escrituras, poderemos produzir um grande e poderoso avivamento espiritual. O que é o avivamento espiritual? Em palavras simples, podemos dizer que o avivamento espiritual é um retorno à origem das igrejas. É o retorno à vida espiritual. A vida nesta palavra, a vida de oração, de santificação, de pureza, de serviço. A tarefa evangelizadora e missionária da igreja. Alguém disse que o avivamento é o Senhor desnudando o seu braço para operar de maneira sobrenatural entre os homens. E a menos que haja este avivamento, não poderemos alterar a história do nosso país. Abacuque, conforme podemos ler no capítulo 3 e versículo 2, ora por esse avivamento. O profeta percebeu que a sua nação estava deteriorada moral e espiritualmente. E diante daquela situação ele ora:
Aviva, ó Senhor, a tua obra. Esta deve ser a nossa oração também, a nossa súplica, a nossa petição, o nosso rogo. Devemos regar esta nossa oração com lágrimas, porque somente assim o Senhor poderá avivar a sua obra em nosso país. E é a partir de um grande avivamento que nós poderemos fazer missões, evangelizar, mostrar ao mundo que o Pentecostes em nosso país ainda continua vivo. Mas é necessário que tenhamos um poderoso avivamento. Há 100 anos, o mundo todo foi estremecido pela mensagem pentecostal. E é aqui no Brasil que nós temos a expressão maior desse avivamento. E eu tenho certeza absoluta que muito o Senhor tem a fazer ainda através do movimento pentecostal em nosso país. E é bom que se diga uma coisa. O movimento pentecostal jamais poderá ser uma denominação qualquer, porque nós estamos lidando com algo chamado movimento ou avivamento. E todo avivamento espiritual, em sua essência, foi um avivamento pentecostal. O avivamento e a palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 22 e versículo 8, nós lemos uma história bastante interessante. A nação de Judá, governada pelo bom rei Josias, encontrava-se bastante deficitária, tanto em termos espirituais quanto em termos morais. Até que alguém apareceu com essa notícia: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ora, o livro da lei se havia perdido exatamente na casa de Deus, onde jamais poderia ter se perdido. Mas alguém encontra esse livro, e foi a partir deste livro, das Sagradas Escrituras, que começou um grande e poderoso avivamento espiritual em Judá. E o Senhor retardou por isso a destruição daquele reino. Aqui está a Bíblia Sagrada. E eu enfatizo esse ponto tão importante. O avivamento virá, mas através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Em seguida, ao estudo das Sagradas Escrituras, nós temos a oração. Um historiador proclamou com muita vivacidade: a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Você quer um avivamento? Quer poder? Quer graça? Misericórdia? Sinais? Maravilhas? Então comece a partir de agora a orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, conforme disse um grande avivalista de nosso país. É isso que nós precisamos. Mas não pense você que o avivamento vem para desfrutarmos das bênçãos, das maravilhas, do batismo no Espírito Santo, de todas aquelas visitações dos céus. O avivamento vem para que possamos trabalhar efetivamente na obra de Deus. Como diria Stanley Jones, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Estamos em um período de avivamento. 100 anos de avivamento pentecostal, e as bênçãos não terminaram.
só estão começando. E esperamos que você se torne também participante deste grande avivamento. De volta, pois, à palavra, de volta à oração, de volta ao serviço do Senhor, a obra evangelizadora, missionária. E não se esqueça, sem santidade jamais veremos o Senhor. Amém. Lição 14. A importância da leitura na vida do cristão. Enfim, chegamos à 14ª lição. E agora, rapidamente, veremos como poderemos estudar as doutrinas bíblicas. Em primeiro lugar, tenha em mãos a Bíblia Sagrada. Nenhum estudo doutrinário pode prescindir desse livro. E sempre que você for estudar uma lição ou uma determinada doutrina bíblica, nunca se esqueça de ter a Bíblia aberta ao seu lado. Juntamente com a Bíblia, você tem a sua lição, livros teológicos, doutrinários, tenha um bom dicionário da língua portuguesa, gramática e também alguns livros sobre a história da igreja. Não é fácil estabelecer um estudo programático e sistemático das doutrinas bíblicas, mas é necessário, professor, que você zele pela boa apresentação da doutrina bíblica. Aliás, é uma recomendação divina. Que aquele que ensina, que se esmere no ensino. Esmerar-se significa o quê? Torne-se zeloso, cauteloso, tenha um tempo todos os dias, pelo menos de 30 a 40 minutos diário, para que você possa preparar a sua lição, ou uma mensagem, ou um sermão que você apresentará em sua igreja. Mas principalmente em relação às doutrinas bíblicas e à sua lição de escola dominical. Não tente ensinar preparando rapidamente a lição no domingo, ao sair de casa, ou enquanto a leitura bíblica estiver se processando em sua igreja. Você ficará sem base para ensinar os seus alunos. Eu creio que essas informações são de substancial importância para o seu crescimento como professor. Conta-se que Charles Spurgeon, antes de falar sobre um determinado texto bíblico, lia-o pelo menos 50 vezes. 50 vezes. E hoje não queremos ler nenhuma vez sequer. Leia a Bíblia. Esmere-se. Aprenda. Dedique-se. Entregue-se totalmente ao estudo das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.